Já estamos de volta com a Hora Geral e no programa de hoje estamos conversando com o Benê Barbosa, ele é presidente do movimento Viva Brasil. Benê, além da pergunta do Josinaldo, rapidamente, eu tenho uma preocupação aqui, que deve ser a preocupação de uma parcela do meu público. Ou seja, vamos supor, você vai liberar com que o cidadão possa portar de uma forma legal a sua arma. Será que isso não pode virar uma expressão bem popular, um faroeste, uma terra de bang-bang? Ou seja, isso não preocuparia a população? Essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente muitas pessoas acabam entendendo assim, né? Então, a primeira coisa, eu costumo brincar, que eu falo que se hoje o Brasil virasse o velho oeste americano, nós estaríamos num lucro gigantesco, né? E por quê? Porque se você pegar a cidade mais violenta, né, do tempo do velho oeste nos Estados Unidos, né, do bang-bang, né, se você pegar, ela tinha em média um homicídio para cada 100 mil habitantes, né? Se você pegar o Brasil hoje, nós estamos aí com quase 29 homicídios por 100 mil habitantes. Então, se virasse o Velho Oeste, a gente já ia ter 30 vezes menos homicídios que a gente tem hoje. Mas não viraria, né? E por que eu digo que não viraria? Porque o Brasil já foi assim. Quem é mais velho, está acima dos 40 anos, aí, 40 e poucos anos. Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso, claro. Meu pai me contou isso. Né? Sabe, né? Que antigamente, por exemplo, quando um homem ia comprar uma bolsa masculina, aquela de pendurar, né, chamada capanga, ou aquela maletinha durinha, que o pessoal chamava de maleta 007, né, todas elas vinham com coldre para você colocar uma arma dentro. Né? Por quê? Porque era extremamente comum as pessoas andarem armadas naquela época. E você tinha mais criminalidade na década de 80, 90, 70, como você tem hoje? É óbvio que não. Por quê? Porque aquele que anda legalmente armado não vai sair por aí dando tiro nos outros. O problema está o quê? No bandido, que não é punido, continua se armando e vai continuar se armando, não importa que lei você faça. Não, e outra coisa, nos dias de hoje, o bandido ele faz questão de mostrar que ele está armado. É como se fosse um status, né? E isso também deixa a população preocupada com esses índices alarmantes de segurança. E isso não depende de um momento específico, temporada, não. Basta final de semana, diariamente nós estamos vendo o registro nesse sentido. O Josinaldo Alves, da Vila Valença, em São Vicente, existe um discurso bonito em prol do desarmamento que beira uma ingenuidade infantil de que não existe maldade no ser humano. Existe um ditado latino que diz que quer paz, prepara-se para a guerra, ou seja, bandido reincidente não tem como transformá-lo em gente do bem. Pelo contrário, ele se diverte com esse discurso de paz. A única coisa que bandido entende, sem nenhuma filosofia, é bala. Você concorda com isso? O Josinaldo dele está meio nervoso, hein? Eu concordo plenamente, né? Hoje você imagina o seguinte, né? Um criminoso, e eu falo que é importante a gente ver as coisas muitas vezes com o olhar do bandido, né? Então vamos pegar essas campanhas de desarmamento. Quando você vê o aposentando entregando a arma que ele tinha, a viúva entregando aquela garrucha que era do marido, né? O sitiante entregando aquela espingarda que foi do vô dele. Imagina isso com os olhos do bandido. Como é que você acha que um bandido está vendo aquilo lá? Ele está rindo, ele exatamente como você falou. Ele falou, opa, a sociedade está se rendendo, a sociedade está se entregando, né? E aí, além de tudo, vem aquele discurso do nunca reaja. Olha, você faz qualquer coisa, mas você não reage. Isso daí, o que acontece? Esse discurso do nunca reage acaba justificando o bandido. Pode ver que toda vez que um bandido é preso depois de matar a sua vítima, o que ele fala? Ah, mas ela não podia ter reagido, ela reagiu, por isso que eu atirei, tentou fugir com o carro, por isso que eu matei. Por quê? Porque ela começa a se achar no direito de roubar os outros, né? Esse é o discurso perigoso do nunca reaja, né? Uma coisa que a gente também tem combatido bastante. Você falou algo importantíssimo e esse retrato deve ficar latente na cabeça do telespectador, ou seja, o bandido, ele se sente no direito ele tem um credenciamento para assaltar, para roubar. Eu recentemente, não, até alguns anos, eu vi uma faixa, eu não me lembro quem foi, quem idealizou, se foi algum CDL ou se foi a Polícia Militar, eu não me lembro, colocaram uma faixa na Praça Independência dizendo assim, não reaja a um assalto, entregue todos os seus pertences, a sua vida vale mais.
Eu até entendo que a minha vida vale muito mais do que um celular, mas, ou seja, é uma campanha indireta para que você entregue tudo. Exatamente. E o bandido marginal, ele sabe. Nós somos vítimas do efeito surpresa, para o marginal não. Exatamente, exatamente. Eu vi a coisa de uns 10, 15 dias atrás, uma gravação de um assaltante que tinha matado a sua vítima e estava preso, né, algemado na delegacia. E quando o repórter pergunta para ele por que ele tinha matado, o que ele diz é o seguinte: bom, veja bem, até a polícia fala que não é para reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Acabou. Ele está justificado, né, por um discurso completamente errado, né, um discurso que não protege o cidadão de forma nenhuma, né? Então a gente precisa mudar isso, né? O discurso tem que ser, né, como é, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, ou no Texas, nos Estados Unidos, se você matar aquele que você está assaltando, você nunca mais sai da cadeia. Ou então você vai para a cadeira elétrica, como, por exemplo, é o caso do Texas. Ou seja, você tem que dizer para o bandido que não compensa ele matar a sua vítima. Não o contrário, dizer para a vítima que não compensa reagir. A questão da sua vida vale mais, realmente eu concordo. Quando você compara com um bem material, vale mais que o meu celular, que o meu relógio, que o meu carro? É óbvio que sim. Só que quando um criminoso te rouba um celular, invade a sua casa, te humilha, humilha a tua família, o que ele está roubando de você não são seus bens materiais. Ele está roubando de você a sua dignidade. E é isso que precisa ser valorizado pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Quando você é roubado, você tem a sua dignidade roubada. Quando sua família é desrespeitada, é ameaçada, é torturada, você está tendo a sua família, a sua dignidade retirada. E isso precisa ser levado em conta também. Chegando mais uma pergunta agora pelo WhatsApp, que é o 981387000, a Sueli Abreu, Benê, faz a seguinte pergunta, era do Embaré. O que você achou de vários políticos de esquerda comparecerem no velório do bandido Playboy no Rio de Janeiro? Excelente pergunta. Você vê que o nosso público está atento, hein? Excelente pergunta, excelente questionamento, né? Você vê, né, infelizmente, grande parte da esquerda política brasileira e da esquerda intelectual com uma enorme empatia, com uma enorme simpatia pelos bandidos, pelos criminosos. E são exatamente esses políticos, essas organizações, esses intelectuais, entre aspas, que querem você desarmada, que querem a mim desarmado, que querem a população brasileira desarmado. São pessoas que acham que o bandido vale muito mais que você. Aliás, o Playboy, ele é um ótimo exemplo daquilo que a gente estava falando sobre educação não resolve tudo e criminalidade não é uma questão social. O Playboy, por isso ele era chamado de Playboy no Morro, ele era um cara de família rica, uma família bem de vida, estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, teve todas as oportunidades do mundo para não ser um bandido e escolheu ser um bandido, acabou agora morto, e aí eu não duvido que esses políticos acabem levantando uma estátua para ele no Rio de Janeiro. Benê, eu quero já... ontem eu falei com o Fabrício Perandobene, que eu vou falar com o Benê também. Eu quero trazê-lo mais vezes. E quem vai participar mais vezes também, eu não sei se você conhece, é o delegado Paulo Della Rosa, que é uma figura que eu tenho um respeito muito grande. Ele vai inclusive fazer um programa aqui, dicas de segurança, aqui no nosso programa, o delegado Paulo Della Rosa, que foi delegado de São Paulo, você deve conhecer. Agora, o que me causa espanto é o seguinte, por que a sociedade fica tão letárgica perante tudo o que acontece, se no meu entendimento é a sociedade que pode modificar isso? Por quê? Será que é um receio? Será que é uma falta de perspectiva de melhora no nosso país? É o não reaja, né? Nunca reaja. Não reaja quando o assaltante de rua está te roubando, não reaja quando um político faz alguma coisa que você não quer, não reaja quando você não é representado por aquele que você elegeu. Tudo isso é o não reaja, né? Por isso esse perigo, como eu já disse, desse discurso, é o discurso do entreguismo, é o discurso de, é melhor eu não reagir, é melhor eu não reclamar, deixa como está, eu não vou reclamar na escola do meu filho porque aí ele vai ser perseguido, eu não vou denunciar um crime porque aí eu vou ser perseguido, eu não vou denunciar um político ou reclamar para um político porque isso aí eu vou ser perseguido. Então as pessoas realmente precisam sair dessa letargia e eu digo com toda a certeza do mundo, isso funciona, né? Nós temos que cobrar, nós temos sim que reagir
né, a tudo que está errado no Brasil. Chegamos ao final da Hora Geral, temos aí informações no site, que é o Movimento Viva Brasil. Estou vendo que você está com o livro na mão. Você é o autor do livro? Eu sou o autor, né, Mentiram para mim sobre o desarmamento, junto com o Flávio Quintela, né, uma coautoria, e ele traz exatamente, né, todas essas mentiras que são contadas, né, sobre o desarmamento, que o desarmamento reduziu a criminalidade, que o desarmamento é porque o governo está preocupado com a sua vida, né? Então, tudo isso a gente traz aqui no nosso livro, e esse aqui eu trouxe de presente para você. Vai ser um prazer receber das suas mãos. Obrigado, Benê. Eu que agradeço, Douglas. Continue um pouco mais com a gente. Vamos marcar para que você retorne mais vezes. O intuito do Hora Geral, que é este programa, é discutir com as 9 cidades da região metropolitana temas importantes, como esse, por exemplo, né? Excelente. Eu acho que eu estou dando essa contribuição e mais você com o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado pelo livro, aguardo o seu retorno aqui e vou querer a dedicatória, é possível? Claro, lógico. Muito obrigado, Benê. Bom, parabéns ao João Bernardo, meu grande amigo JB. Olha o João aí. Tenho um carinho muito grande pelo João, hoje completando mais um ano de vida. Um abraço especial para você, um beijo, meu amigo JB. A Paula Paparelli também hoje completando mais um ano de vida. O Joel Sierra, grande Joel Sierra, hoje ficando mais velho. A Margarete Alves, o Cadu Evelyn, a Martinha Silva Cardoso, o Vinícius Ribeiro, a Luciana Marques Torella, a Adriana Cruz, o William Faustino, Diego Villanova, o Pedro Ruivo, José Roberto Frutuoso, o Adriano Firmino Araújo, a Rosângela Russo Bezerra, Elisete Oliveira, Priscila Barreto, Jéssica Quintas e o pastor Marquiel Melo. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Amanhã tem mais às 7 da manhã aqui na Santa Cecília TV, o Hora Geral. Tchau, tchau, boa quarta-feira.